Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim mais uma vez fazer aqui análises relacionado aos repertórios socioculturais ligado à redação. Basicamente, o que eu estou analisando aqui não é a estrutura do texto, as classificações semânticas das, de uma redação. Eu não sou professor de redação. O que eu analiso aqui sempre é a ideia do repertório sociocultural, quer dizer, a ideia da argumentação, né, os conceitos que você pode usar numa proposta de redação muito ligado à questão social, ao cotidiano, à atualidade. E nesse caso, as ciências humanas te ajudam muito nesse processo. É muito bom, tá? Então, o que a gente vai analisar agora, que nós vamos verificar aqui um pouco, é sobre algumas técnicas, algumas táticas que você pode usar no que diz respeito ao processo de análise de propostas de redação. Tá? Então, muito dessas técnicas, muito dessas análises, na verdade, eu coloquei uma parte disso no meu livro, né? o, o Guia Único de Ciências Humanas, né? Ligado à redação. Basicamente, esse livro aqui, juntamente com o professor Jeffrey de filosofia, a gente faz uma análise muito legal sobre as propostas de redação e como você usar o repertório sociocultural, tanto no âmbito da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, das ciências humanas de uma maneira geral. Basicamente isso. Então, esse é um dos primeiros livros que faz uma análise de repertório sociocultural. Eu sou autor desse livro e muito do que eu falo aqui no meu canal tem muito a ver com esse material, tem muito a ver com parte eu botei aqui nesse livro aqui que é muito bacana, que é da editora Viseu, que você pode conseguir, inclusive, esse livro em algumas plataformas digitais, como a Amazon ou a Livraria Cultura, tá bom? Bom, gente, é assim, uma coisa que a gente vai avaliar aqui é aquela situação, como eu posso pegar alguns autores e usar dentro da proposta de redação. Então veja bem assim, tem muitos alunos que acham que, olha, eu só posso usar autores das ciências humanas que falam diretamente sobre aquele tema. Né? Existe isso, existe, mas não é só isso. É uma ideia um pouco equivocada, a gente achar que, olha, eu só posso pegar autores que abordam temas específicos. Então vamos lá. Se a proposta da redação tem a ver com degradação ambiental, crises ambientais, eu posso usar um autor que fala diretamente sobre isso, que é o Ulrich Beck. Ulrich Beck, ele lançou um livro muito bacana chamado Sociedade em Crise, né? Que ele destaca basicamente como hoje nós vivemos numa sociedade, nós vivemos, por exemplo, num estado de crise ambiental, é mais ou menos essa ideia. Então, Ulrich Beck, esse sociólogo alemão, né, ele fala muito sobre essa questão das crises ambientais, né, que não são mais localizadas. Né, não é uma crise assim, por exemplo, o estouro de uma barragem, como é uma coisa muito localizada. Não, é algo global, né, que basicamente tem a ver com o quê? Com uma crise ambiental, como, por exemplo, a questão do aquecimento global. Eu posso até incluir aí, por exemplo, pandemias, como é o caso com a pandemia que nós passamos, o coronavírus, porque de alguma maneira muitos argumentam que a pandemia tem muito a ver, a do coronavírus, tem muito a ver com a ideia da ação do homem em determinadas situações, sobre a natureza, e a reação veio através do que? De vírus. Alguns vírus que inclusive estavam incubados, estavam quietinhos ali. Então você tem muito essa situação. Então muitas vezes essas pandemias ou esse modelo de crise ambiental que a gente está vivendo hoje, né, que é o que o Ulrich Beck chama de sociedade de risco, tem muito a ver, risco ambiental no caso, tem muito a ver com esse processo. Então tu pode pegar um autor como esse, Ulrich Beck, Sociedade de Risco, tá, e analisar. Ele fala especificamente sobre isso, beleza. Entretanto, nós temos autores em que não há um abordamento direto, mas que você pode fazer uma ilação, pode fazer uma relação tranquilamente. Então, por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, de exploração sexual, né? Exploração sexual, estamos falando sobre a questão da prostituição. Eu posso destacar, eu posso analisar aqui, por exemplo, Karl Marx. Eu posso usar como referência o Marx. Aí pode dizer assim, poxa Nelson, mas o filósofo Karl Marx não fala sobre exploração sexual.
Sim, ele não fala diretamente, mas ele fala sobre exploração. Então, se ele fala sobre exploração, se ele fala das pessoas sendo humilhadas, sendo excluídas, eu posso fazer essa relação tranquilamente. Evidentemente que no caso aí, a gente está destacando, quer dizer, uma exploração sexual ligado especificamente, por exemplo, ao caso das mulheres, que normalmente dentro da exploração sexual, quase que 90% as vítimas são mulheres. Mas eu posso destacar o Marx, como são mulheres, eu posso pegar aqui e fazer uma análise de uma autora especificamente, por exemplo, o caso da Simone de Beauvoir. Ela vai dizer assim, Nelson, mas a Simone de Beauvoir ela trabalha com exploração sexual? Não. Mas o que ela argumenta? Ela diz, que a feminista e filósofa Simone de Beauvoir diz o seguinte, que o gênero feminino, as mulheres, né, são as pessoas que mais sofrem preconceito e exploração. E se a gente verificar, quem são as pessoas que estão numa condição de exploração sexual? Mulheres. Aí vem aquela questão, Simone de Beauvoir não trabalha com exploração sexual, mas ela fala de gênero. Ela fala de sexo, que é a ideia, por exemplo, de que as mulheres sofrem muito mais. Estão mais sujeitas ao quê? À violência sexual, estão mais sujeitas ao quê? À exploração, estão mais sujeitas ao quê? Ao preconceito. Pronto. Eu não preciso pegar autores que falam diretamente, mas eu posso fazer essa ilação. Está entendendo? É isso que a gente tem que avaliar, isso que muitas vezes falta para o aluno, é entender esses aspectos. Se eu tenho um conceito aqui na minha cabeça, né, eu posso fazer a relação. Então vamos lá. Eu acho que vocês devem lembrar que alguns anos atrás nós tivemos uma proposta de redação que falava sobre as redes sociais, a manipulação, a alienação das pessoas. Beleza. Qual é um autor que você poderia usar? A gente pode destacar, por exemplo, assim. A gente poderia falar da Escola de Frankfurt, tá? Que é um grupo de intelectuais, lá na década de 30 do século passado, que fala sobre os MCMs, os meios de comunicação de massa. E alguns desses autores falam sobre o conceito de indústria cultural. Aí eu posso falar, por exemplo, de indústria cultural. Detalhe, esses autores eles não falam especificamente sobre a internet, sobre as redes sociais, porque na época não existia. Mas se eles estão falando de meio de comunicação, de massa, que é o que classifica a internet e as redes sociais, pronto, eu encaixo. Tranquilamente. Eu não precisa ser uma coisa direta. Quer dizer assim, eles vão falar sobre os meios de comunicação de massa, tá, da época deles. Mas o conceito de indústria cultural se encaixa, se eu quiser analisar com calma, perfeitamente a ideia, por exemplo, das redes sociais, da internet, principalmente na questão da manipulação, da desorientação. Tá vendo? Então é muito nesse sentido. Eu posso falar, por exemplo, de um autor, o Karl Marx, de novo Marx, mas Nelson Marx não fala de redes sociais, internet, mas ele fala, o Marx, sobre um conceito chamado ideologia. Ideologia é uma manipulação, uma desorientação em cima das pessoas. Modelos ideológicos são modelos que manipulam as pessoas, desorientam. E o que você tem muitas vezes numa rede social, numa internet? Manipulações, desorientações, tá? As pessoas sendo desorientadas através de fake news, né? O que lembra muito aquela famosa frase do propagandista, o responsável pela propaganda nazista, o Goethe, em que ele falava que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. É as fake news. Então assim, o Marx ele fala de fake news? Não, ele fala de manipulação, de desorientação, e usa o conceito de ideologia para isso. Tá entendendo? Então o que a gente vai verificar, na verdade, o que eu estou dando umas dicas para vocês é o seguinte, assim, poxa, existem propostas de redação que falam sobre temas atuais, mas se eu conheço o conceito dos autores, eu posso perfeitamente fazer as relações, tranquilamente, tá? Então a gente vai perceber que as crises, os modelos sociais que existem hoje, eles podem ser usados, né, na verdade, através desses autores. Porque assim, se existe, por exemplo, uma proposta de redação falando sobre o aumento do desespero das pessoas, por exemplo, o número muito grande de pessoas num estado de depressão, um número muito grande de pessoas cometendo suicídio, eu posso pegar perfeitamente o conceito de anomia do Emile Durkheim. Modelos anômicos são modelos desorientadores. A sociedade passa por uma crise de valores.
E o que é que você tem muitas vezes hoje é uma crise de valores, tá? Do jovem não tendo mais um referencial como no passado, da família estar fragmentada, estar numa crise, da religião, do Estado não conseguindo manter sendo um referencial para muitos. Tá? Então você tem uma desorientação. O resultado disso, você tem um aumento de pessoas num estado de ansiedade muito grande, principalmente jovens, né? A desorientação das pessoas, ao caso, por exemplo, da depressão, um número muito grande de suicídios. O Durkheim falava sobre crise de ansiedade? Não. Mas o conceito de Durkheim de anomia se enquadra perfeitamente nisso. Por quê? Porque são crises de valores que estão acontecendo e que se desenvolvem. E tu vai perceber que alguns autores vão até reproduzir essas ideias de uma maneira mais prática do dia a dia, como é o caso do Zygmunt Bauman. Lembra que o Bauman ele fala sobre o medo líquido? Ele fala sobre o amor líquido. Olha, o que é o amor líquido? É um relacionamento fluido, rápido, à distância, um relacionamento que ele não tem profundidade, ele é extremamente superficial, tá? Que é aquela coisa que te verifica hoje entre os jovens, né? No meu tempo, bora comemorar um ano de namoro. O jovem faz hoje aquela ideia, vamos comemorar 1 semana e meia de namoro. É estranho para minha geração, né? Imagina para a geração do Bauman, que o cara tinha idade para ser meu pai. Então tem isso, tá? Ou então o medo líquido, que não é mais um medo específico, não são pequenos medos, são vários medos, porque o problema de hoje é isso, é que o medo líquido, ele se enquadra nesse processo, quer dizer, você não tem mais medo de uma coisa, de duas coisas, de uma coisa específica, que era muito comum no tempo dos pais e avós de vocês. Não, hoje a quantidade de medos são vários, é uma variedade de medos. Isso prova o quê? Ansiedade. Porque tu verifica um número muito grande de jovens num estado de ansiedade. É isso, é o mal do século. Então, veja bem, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso, gente. Nós não precisamos abordar temas específicos, abordar autores específicos, mas eu preciso ter a ideia, a noção desses conceitos desses autores, das ciências humanas na minha cabeça. Se eu tenho isso, eu tenho mais chance, por exemplo, de fazer uma reflexão sobre os repertórios da proposta de redação. Tá bom, gente? É isso, gente. Essa foi a nossa dica de hoje. Um abraço, até mais e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau, tchau, gente.